Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus, a Deus Pai, nosso Criador, nossa Mãe querida, que está sempre conosco, aos nossos mentores, aos nossos mestres, pelo estudo de hoje. Que todos aqui, Senhor, possam ser abençoados, sair daqui do Centro Luz e Amor com mais conhecimento, e que a gente possa, Senhor, aproveitar todo esse estudo com amor, aproveitando essa reunião e união de espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Que Jesus nos abençoe. Oi? Ah. Você é minha copilota. Hoje é meu grupo de segunda-feira que vai falar. E a Heloísa é a nossa representante. Carlinhos também? Não? Então é só ela. Pode começar? Gente, boa noite a todos. O nosso estudo de hoje, o tema é a mediunidade de psicografia, tá? É o capítulo 13, se não me engano, do livro dos médiuns. Então, eu preparei um comentário, o seguinte. Então, eu pensei, primeiro, falar umas coisas repetitivas que todo mundo já sabe, mas, assim, para fazer uma introdução, né? Então, primeiro, assim, vamos definir mediunidade. O que é mediunidade? Então, mediunidade seria um intercâmbio, é uma faculdade que todos nós temos de fazer um intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual. Isso no geral, mediunidade no geral. Talvez essa definição não seja a mais completa. Uma outra definição seria: mediunidade é a percepção espiritual do indivíduo. Porque existe o uso da mediunidade existe também no mundo espiritual. Então, não seria só no plano carnal para o plano espiritual. Entre os desencarnados, aqueles que são médiuns, eles também podem trabalhar com a mediunidade no plano espiritual também. Então, a mediunidade em si é a percepção espiritual do indivíduo. E no livro que eu peguei de Edgar Armond, que chama Mediunidade, ele divide a mediunidade em natural e de prova. Então, a mediunidade natural, o que seria? Quando o espírito vai evoluindo, ele vai evoluindo num todo, as suas faculdades, o seu sentimento principalmente. Então, naturalmente, a percepção espiritual dele aumenta. Então, o exemplo máximo que a gente tem é Jesus, que foi o espírito mais perfeito que habitou no nosso planeta, e ele tinha todas as mediunidades na sua plenitude, todas elas. Inclusive a mediunidade de cura, de efeitos físicos, de tudo, no seu mais alto grau. Então, com a evolução, a gente vai caminhando para isso também. E o principal, e fala também que o principal exemplo aí da mediunidade natural é a inspiração. A inspiração, assim, é o mais importante, que a pessoa já tem aquela intuição, né? Mas chegando no nosso meio, então, eu acredito assim, que a maioria de nós aqui é a mediunidade de prova, né? A mediunidade de prova, o espírito ainda não está totalmente evoluído, mas ele recebe aquele dom para poder trabalhar. Então,
ele pede antes de reencarnar. Então, ele tem as suas faculdades mais afloradas, mas é para usar como serviço, para ajudar e para ser ajudado. Não é naturalmente por, assim, é também pela evolução, mas eu digo assim, os espíritos superiores, assim, que seria natural. A de prova seria de trabalho, né? Então, falando um pouco mais de mediunidade, vamos lembrar um pouco da nossa história. Então, fala também, não lembro em qual livro que eu li. Bom, todos os livros falam que a mediunidade é muito antiga. Então, só um exemplo que eu achei interessante que eu li, que até trata de psicografia, que na China, há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, já se usava a mediunidade, assim, que nos velórios eles deixavam lápis e papel para ver se o morto ia dar algum recado. Isso já há 3.000 anos antes de Cristo, né? E seguindo assim pela história, falei de Jesus, então dentro da própria igreja existiam médiuns, os próprios sacerdotes, eles não só gostavam, como eles praticavam o mediunismo. Então deu exemplo de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, e de mais uns 2 ou 3 nomes que eu não guardei bem, mas que assim, que eles não era separado aquela coisa, igreja, isso, era tudo assim, a parte espiritual. E a igreja, porque queria o poder político, então ela foi abolindo, né? Foi proibindo mesmo, até que culminou com a Idade Média. Todo mundo sabe, né, que ninguém podia nem pensar alto, que já dava problema, né, com a Inquisição, tudo. Então, fala assim que foi uma noite, uma noite espiritual, né, a Idade Média. Então, vivia-se numa época de muito negativismo, a humanidade em si. Todo mundo não podia acreditar em outras coisas, não podia ter nada assim. Então, foi-se também desenvolver no lado material. Então, dava-se muito valor só à razão, né? Então, é a época dos poetas, de acreditar que o nada, só existiu nada depois da morte, né? Era bonito morrer jovem pelo suicídio, tuberculoso. Então, a gente até estudou isso na escola, a época do niilismo, né? Do negativismo, assim, muito, muito grande. Então, foi nesse contexto que a doutrina espírita surgiu, nessa época, em várias partes do mundo, na América do Norte, na França, principalmente, em outros países, porque precisava resgatar a espiritualidade, a parte espiritual, assim, do ser. E tinha que ser alguma coisa que chamasse a atenção, né? Então, todo mundo sabe das mesas girantes. Então, quando eu parei para ler sobre isso, então eu pensei, não foi assim um espetáculo de mesa girante que, tipo assim, falou, oh, vamos lá ver? É legal. Ah, vamos. Ah, não estou fazendo nada, vamos, né? Aí tal, dura 15 dias, acabou. Não foi assim, pelo que eu entendi. Foi uma coisa sistemática, em vários locais, e durou algum tempo. Tanto que chegou a chamar a atenção dos sérios, das pessoas sérias, dos professores de Allan Kardec. Então, não foi qualquer coisa. Foi uma coisa, assim, forte, que precisava chamar a atenção e precisava significar alguma coisa para as pessoas, né? Então, os próprios espíritos se identificaram como espíritos. Fala na introdução do Livro dos Espíritos. Ninguém perguntou se havia espírito por trás das mesas. Perguntou se havia alguma coisa, algum ser, ou sei lá o quê. E eles mesmos responderam, nós somos espíritos.
do mundo espiritual. E se deram o nome de espíritos ou gênios, né? Ficou mais difundido o nome de espírito. E assim foi. Então, aos poucos, todo mundo sabe isso, né? Das pancadas, foram formando perguntas e respostas. E depois de algum tempo também, precisava documentar aquilo de uma forma mais prática também, do que só ficar perguntando e respondendo. Então, fala no livro que os próprios espíritos, também em vários locais, não só em Paris, recomendaram para que as pessoas preparassem objetos acoplados com lápis e com uma folha de papel, para que se pudesse escrever de uma forma melhor, mais prática. E também isso eu pensei também na hora que eu estava vendo. E também tinha que ser uma coisa chamando a atenção, não é? Por que eles não mandaram pegar o lápis, pôr na mão e escrever? Eu pensei isso. Pediram para pegar objetos. Então, tinha que ser uma coisa que chamava atenção mesmo. Isso também demorou algum tempo. Até eu trouxe aqui na introdução do Livro dos Espíritos, o seguinte, ó. Então, isso que eu estou falando, ó. Esse conselho foi dado simultaneamente na América, na França e em diversos países. Eis os termos pelos quais ele foi dado em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais ardentes adeptos da doutrina, que já há vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Então, foi dado um conselho em Paris, no ano de 1853, a um adepto da doutrina que, desde 1849, quer dizer, fazia 4 anos, que ele trabalhava na evocação dos espíritos. Então, o próprio espírito foi lá falar para ele, né? Vá pegar no quarto ao lado o pequeno cesto. Prenda nele um lápis. Coloque-o sobre um papel. Coloque os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois, o cesto se pôs em movimento e o lápis escreveu, muito visivelmente, esta frase: o que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de o dizer a alguém. A próxima vez que escrever, escreverei melhor. Então, foram os próprios espíritos, a meu ver, né, que incentivaram a psicografia. Porque aí já ia ficar tudo documentado, como ficou. Então, se usava cestinhos de vime, pranchetas, mesinhas pequenas, até funil, em que tivesse um lápis acoplado e que a folha de papel, e o médium colocava as mãos, tinha que ter o médium também, as mãos nas bordas da cesta. O material não importava. E que tinha que ter mais uma pessoa, pelo menos, para ajudar. Mas que tinha que ser médium, era só uma. E aí a escrita acontecia. E isso aconteceu em vários locais do mundo. E aí essa forma de psicografia se chama psicografia indireta, porque é feito através dos objetos. Usa-se o médium, o espírito é que dá a mensagem, mas se escreve pelos objetos. Mais tarde, um pouco, aí, certos cansaram de fazer os cestinhos, aí eu já não sei, imagino, viu-se que, se colocando a mão direto, pegando o lápis e pondo na mão do médium, ele escreveria muito mais facilmente, muito mais prático, muito melhor. Aí é o que nós chamamos de psicografia direta, porque o espírito toma da mão do médium e do braço, que
esse é um dos casos de psicografia direta, que fica à disposição do espírito e o espírito escreve o que ele quer. Então, a partir daí, já definimos a psicografia indireta e indireta. E ainda podemos fazer 3 divisões, fora essa. Esse modo de escrever se chama psicografia inconsciente ou mecânica, porque o espírito não age no cérebro do médium. Ele age apenas no braço e na mão. É como se fosse uma incorporação parcial. O médium não sabe o que ele está escrevendo. Ele não sabe nada. Nessa forma de psicografia, ele não sabe o que ele está escrevendo. Ele passivamente ele escreve. A ideia toda do espírito e ele não sabe nada do que está se escrevendo. Que foi aqui, na época, que era que mais era o tipo mais frequente na época. Existe também a semi-inconsciente ou semi-mecânica. E a consciente. A semi-mecânica ou a semi-inconsciente, o que significa? Então, a inconsciente, todo mundo entendeu, né? O médium escreve mecanicamente, sem saber o que ele está escrevendo. Na semi-mecânica, ele sabe o que ele vai escrever. E ele sabe que a ideia não é dele, é de um espírito, é de um ser. Mas ele não consegue mudar nada o que vai ser escrito. Ele sabe, ele tem a ideia, mas fala no livro que a escrita derrama pela mão dele. Ele não muda nada, ele não consegue, ele não tem, nesse momento, é o espírito que escreve mesmo ele sabendo. E a consciente, que muitos não consideram até uma psicografia, mas uma telepatia. O médium dá a ideia, o espírito dá a ideia, o médium recebe a ideia e ele escreve do jeito que ele achar melhor. Ele muda algumas coisas, passa pela razão dele. Essa é a consciente. Tá? Então, assim, já falamos dos tipos de psicografia, dos métodos usados, né? Deixa eu ver nas minhas anotações o que eu estou esquecendo. Bom, é isso. Achei que eu ia demorar mais, gente. Agora, só para exemplificar, eu trouxe do livro Missionários da Luz, de André Luiz, psicografia do Chico Xavier, o capítulo que fala justamente do nosso tema, o psicógrafo. Adorei quando eu vi, né? Porque dá para... Então, é muito legal. Quem não leu, leia. Porque tem muita coisa, dá vontade de passar tudo, assim, mas aí fica muito cansativo, né? Então, aqui no livro, vai falar mais ou menos o mecanismo, o que acontece com o médium, com o espírito, no momento da psicografia, no caso, né? Então, eu vou ler os trechos. Então, estava o André Luiz, espírito, junto com o Alexandre, que era o mentor, também espírito. E eles estavam numa reunião mediúnica de encarnados, tá? Então, aqui quem está falando é o Alexandre, falando para o André Luiz. Observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intrincados, complexos. Então, o Alexandre estava mostrando para o André Luiz, o médium, né? E explicando que naquele momento que já ia ocorrer
a psicografia, já tinha sido feito muita coisa. E, principalmente, eles tinham tomado todo o cuidado para não afetar a saúde física do médium. Aí, os dois passaram a observar o rapaz, né, o médium. Bom, as glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos, à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém, na contemplação do cérebro em particular. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental como chama generosa de uma vela de enormes proporções. Os centros metabólicos infundiam-me surpresas. O cérebro mostrava fulgurações nos desenhos caprichosos. Os lobos cerebrais lembravam correntes dinâmicas. As células corticais e as fibras nervosas, com suas tênues ramificações, constituíam elementos delicadíssimos de condução das energias recônditas e imponderáveis. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Então, eles estavam enxergando o perispírito do médium, né? Então, tudo brilhava, o cérebro, os lobos, quer dizer, o córtex, que é por fora, os lobos frontais na frente, os hemisférios, as fibras nervosas e, principalmente, a epífise, que é uma glandulinha que fica assim, bem no centro ali, né? Então, tudo brilhava no médium. Aí ele perguntou, observação perfeita? Indagou o instrutor, interrompendo-me o assombro. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. É natural que o treinamento e a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Entretanto, de qualquer modo, o serviço não é automático. Requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Então, tanto da parte do médium, como da parte dos mentores espirituais, né? Tá ficando muito cansativo, gente? Não? Alguém quer interromper? Não? Aí depois. Vixe. Bom, aqui continua, mas aí deixa eu ir mais para frente, senão a gente não sai do lugar. Aí depois ele continuando. A operação da mensagem não é nada simples, embora os trabalhadores encarnados não tenham consciência do seu mecanismo intrínseco. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Foi convenientemente ambientado e, ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético, para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculos de níquel, necessários aos processos da inteligência. Esses corpúsculos são partes das células nervosas. Então, eles pensaram em tudo, né? Deram magnetismo. O sistema nervoso simpático, maiormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos. O sistema nervoso simpático é o que faz os órgãos funcionar, o coração bater, então também recebeu auxílio. Para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. O vago foi defendido por nossa influenciação contra qualquer choque das vísceras,
Vago é o nervo que faz as vísceras funcionar também. Então, proteger o nervo vago também. As glândulas suprarrenais, que são as que liberam hormônios, receberam acréscimo de energia para que se verifique a acelerada produção de adrenalina de que precisamos para atender ao dispêndio eventual das reservas nervosas. Então, assim, prepararam ele todinho, né? Em todos os campos. Aí, no final aqui, vai falar do acontecimento em si, né? Então, o espírito que ia se comunicar, no caso, chama-se Calisto. Aí, agora, eles vão descrever como que é rapidinho. Ó. Depois de cumprimentar-nos ligeiramente, Calisto postou-se ao lado do médium, que era o espírito que ia dar a mensagem, né? Que o recebeu com evidente sinal de alegria. Enlaçou-o com o braço esquerdo e, alçando a mão até ao cérebro do rapaz, tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. Então, imagina, vem cá. Ele enlaçou o companheiro com o braço esquerdo, tocou o cérebro dele no centro da memória, para que ele lembrasse as coisas que ia ser útil na mensagem. Peraí. Pouco a pouco, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. A zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sob o lobo frontal do colaborador humano, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico. Então, tinha o espírito, o médium e o mensageiro ainda tocou os lobos frontais do médium, que é aqui, ó. Pode sentar. Para que as fibras inibidoras do médium não prejudicasse a mensagem que ia ser escrita. Calisto, que era o espírito, né, que ia dar a mensagem, mostrava enorme alegria no semblante feliz de servo que se regozija com as bênçãos do trabalho. E, dando sinais de profunda gratidão ao Senhor, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro. Então, ele pegou o braço dele e começou. Né? Então, seria ou é a semimecânica ou a mecânica, né? Iniciando com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. Era o início da mensagem. Bom, e a minha também acaba por aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu não sei se eu sou médium, eu psicografo. Se eu sou semimecânica ou se eu sou intuitiva. Porque, às vezes, eu tenho a mensagem toda na memória. Só passo para o papel. E, às vezes, acontece o semi, porque eu tenho consciência, mas a mão é que vai. Então, eu queria saber se a gente vai aprimorando e se fica com um dos dons ou continua assim mesmo, se é intuitivo, semimecânico, porque eu não sou mecânica. Sou semimecânica, eu tenho consciência do que eu estou escrevendo, mas às vezes eu não consigo mudar. E outras vezes eu tenho tudo na memória. É assim, é uma questão de segundos, vem uma mensagem completa, eu só passo. Então, eu gostaria de saber como que nós, que somos iniciantes, eu pelo menos sou, eu fico na dúvida, não que eu queira saber se eu sou semi, eu não sei, se tem condições de um médium fazer as duas coisas, é isso que eu queria saber.
Se há espíritos comunicantes que já intui para você já com a mensagem inteira, se ele é muito rápido, tem que ir embora, você já está intuído, só passar. Ou se tem também aqueles que eles vão ficar perto, mesmo sendo intuitivo, se eles estão ali para ou só deixar uma mensagem. Eu gostaria de entender entre um e outro. Então, eu não sei, assim, eu também não sei se, né? O que eu penso é assim, depende do espírito também, do tipo de comunicação. E eu acho que se for um espírito mais evoluído, tudo, não tem muito o que a gente interferir. Se for uma comunicação de um espírito mais assim, às vezes é bom a gente saber e mudar até algumas coisas, dependendo do que ele vai escrever. Às vezes tem coisas que a gente não escreveria. Então, eu acho que não tem assim, depende do espírito, depende da situação, aí, naturalmente, a pessoa, você vai saber, assim, se acontecer de uma forma ou de outra, se você tiver plena consciência e achar que o que você vai escrever passa o crivo da sua razão. Então, você escreve do jeito que você pensou. Agora, se for uma comunicação menos feliz, aí você vai ver o que você põe e o que você não põe, como acontece quando a gente, na psicofonia, tem coisas que a gente não fala, não é? Às vezes vem a ideia de um espírito obsessor, até de um palavrão, alguma coisa, você não vai falar. A gente procura a educação do médium, né? Agora, se já vier pronto e for uma mensagem bonita, você vê que aí, tudo bem. Eu acho que a própria espiritualidade vai... Agora, deve acontecer. Eu acredito que na época do advento do espiritismo, tinha que ser assim, mais inconsciente mesmo, para provar que eram os espíritos, né? Que se fosse meio da cabeça do médium, o negócio não ia para frente, né, também. Então, eu penso que na época, a maioria era tudo inconsciente, assim, eles escreviam e pronto, né? Mas... Agora, o que o Antônio Carlos pensa disso, eu não sei. Da mesma maneira que nós vimos aí no estudo aí do capítulo 13, que houve uma evolução, né? Começou com as mesinhas, depois foi mudando, tal, até chegar na psicografia direta, usando a mão e o lápis, a caneta diretamente, né? Da mesma maneira, a mediunidade também ela vai sofrendo mudanças, né? Ela vai sofrendo mudanças, vai caminhando sempre para melhor. Agora, os espíritos falam também que o futuro é a intuição que vai funcionar. O futuro da mediunidade é a intuição, né? Então, você vê que tem chão aí ainda, né? Tem chão. Tem muita gente que, às vezes, dá uma manifestação muito sofrida. Nós temos colegas aí que ficaram muito tempo assim, da comunicação, tinha que ficar dando passo, acudindo, e com calma, né? Isso acontece, cada um é de um jeito, né? E conforme também as entidades, conforme a situação, vai depender de vários fatores. Agora o médium, ele tem que estar pronto ali para servir, né? É lógico que você está apenas querendo saber, né? Mas isso também não vai assim influenciar em nada no seu trabalho. Então, continue estudando, porque o médium tem que estudar. O estudo ajuda demais o médium. O médium, se ele ficar sem estudar, sem ler, fica mais difícil, né? É igual aquelas pessoas que precisam usar óculos e temem não usar. Né? Porque o estudo vai trazer luz para o médium, né? Vai evitar dele entrar em viciações,
cacuetes, né? Então, se ele não estuda, ele fica inventando moda. Ele fica inventando moda. Agora, se ele estuda, se ele lê, ele vê, a Heloísa aí buscou lá em André Luiz, leu, trouxe exemplo, então é isso que nós temos que fazer, né? Buscar sempre aprender, sempre estudar. E confiar, porque nós não estamos sozinhos. Sempre na tarefa mediúnica tem um orientador, tem um anjo de guarda, né? E o instrumento também vai aperfeiçoando, né? Moralmente, né? E tecnicamente, assim, na mediunidade em si, né? Então, eu, assim, mais para frente no capítulo, até não pensei de falar, que eu falei, vai ficar muito extenso, mas fala, assim, de um pedaço de desenvolvimento mediúnico. Pode falar alguma coisinha? Bom, quem leu o livro, já leu, já sabe, né? Mas eu acho muito interessante. Então, mais para frente, eles falam do desenvolvimento mediúnico. Então, o André Luiz e o Alexandre também, esse caso que eu falei, foi de um médium com capacidade e que aconteceu a mensagem. Aí eles pararam para observar outros médiuns que eram candidatos a desenvolver a mediunidade, né? Então foram observar, uns eram incorporação, outros eram psicografia, eles estavam lá. E já entraram no centro, já falando assim, eu estou desanimado, porque comigo não acontece nada, eu também quase não tenho intuição, ninguém vem falar por mim. Aí eu estou com lápis, a caneta, faz tanto tempo, não escrevo nada, acho que os espíritos não estão muito afim de nós, mais ou menos assim, né? E os espíritos lá escutando e observando, né? Aí, então, pegaram, assim, uns exemplos, assim, era um jovem, um jovem senhor, digamos assim, já era casado e queria desenvolver a mediunidade da psicografia. Deixa eu ver se essa aqui é a primeira. Então, aí o André Luiz falou, observa ele bem. Aí falou que a epífise emitia uma luz muito fraca. E aí ele percebeu que o aparelho genital do moço estava assim um transtorno. Então eu vou ler um trechinho, ó. Deixa eu ver se eu aqui. Repare no aparelho genital, aconselhou-me o instrutor. Fiquei estupefato, isso é o André Luiz falando. As glândulas geradoras emitiam fraquíssima luminosidade, que parecia abafada por aluviões de corpúsculos negros, a se caracterizarem por espantosa mobilidade. Começavam a movimentação sobre a bexiga urinária e vibravam ao longo de todo o cordão espermático, formando colônias compactas nas vesículas seminais, na próstata, nas massas mucosas uretrais, invadiam os canais seminíferos e lutavam com as células sexuais, aniquilando-as. As mais vigorosas daquelas feras microscópicas situavam-se no epidídimo, onde absorviam famélicas os embriões delicados da vida orgânica. Estava assombrado. Que significava aquele acervo de pequeninos seres escuros? Pareciam imantados uns aos outros na mesma faina de destruição. Seriam expressões mal conhecidas da sífilis? Então, só para resumir, ele foi observar o moço, o aparelho genital dele estava cheio de corpúsculos negros, parecia bactéria, que o André Luiz foi médico, né, quando encarnado. Bactéria que ele nunca viu, que ele nunca ouviu falar.
Aí o Alexandre explicou. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Então, o próprio moço produzia aquilo, porque ele tinha companhias, ele era casado, mas ele ia praticar o sexo com outras mulheres, outras pessoas, e ele adquiriu companheiros espirituais, que também gostavam do mesmo jeito que ele. E a própria mente dele, que era muito ligada assim, no sexo, pelo que eu entendi aqui, de uma forma assim, depravada, não sei, e ele mesmo passou a produzir, e ele próprio se aniquilando, o aparelho genital dele. E aí, mais para frente, o Alexandre comenta que não pode separar a vida. Então, ele fala assim, aqui, ele é espírita e tudo, ele acha que o comportamento dele lá fora não tem nada a ver com a mediunidade. E tem tudo a ver, porque nós somos um ser. E a mediunidade depende dos nossos atos, dos nossos pensamentos, da nossa moral, de tudo, né? Então, esse foi um exemplo. Depois vocês leem mais detalhes. E só para assim, ser mais rápida, ele mostrou mais 2 exemplos. Um de um homem também que queria desenvolver a mediunidade e tinha bebido. E ele bebia álcool, né? Bebida alcoólica. E a mulher que era gulosa. O vício dela era comer. Comia demais da conta. Então, só para ler um pedacinho, ó, os alcoólicos, ó. Então, mudou de pessoa, foi no que bebia. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os escaninhos do estômago, esôfago, até o bolo fecal. Eu não vou ler assim muitos detalhes, não, depois vocês leem. Mas aqui, ó, era tudo, ó. Este companheiro permanece completamente desviado em seu centro de equilíbrio vital. Como é que ele queria desenvolver a mediunidade se ele não estava podendo nem com ele? No caso aqui do alcoólatra, né? Todo o sistema endocrínico foi atingido pela atuação tóxica. Inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Em vão esforçam-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares. Os rins trabalham na excreção dos elementos corrosivos, mas não dá conta. O pâncreas, e também tinha larvas destruidoras nas células do fígado. Então era tudo. Até, se não, aí fala assim, ó, não conseguia dissimular minha admiração. Aí depois foi na mulher gulosa. Ela não bebia, não fumava, mas ela comia demais. Ó. Também, fraquíssima luz emanava de sua organização mental. O estômago dilatara-se-lhe horrivelmente e os intestinos pareciam sofrer estranhas alterações. O fígado, consideravelmente aumentado, demonstrava indefinível agitação. Desde o duodeno ao sigmoide, notavam-se anomalias de vulto. Guardava a ideia de presenciar não o trabalho de um aparelho digestivo usual, e sim de vasto alambique, cheio de pastas de carne e caldos gordurosos, cheirando a vinagre de condimentação ativa. Em grande zona do ventre superlotado de alimentação, viam-se muitos parasitos conhecidos, mas além deles divisava outros corpúsculos semelhantes a lesmas voracíssimas, que se agrupavam em grandes colônias.
desde os músculos e as fibras do estômago até a válvula iliocecal. Semelhantes parasitos atacavam os sucos nutritivos com assombroso potencial de destruição. O negócio é feio. Ó, temos aqui uma pobre amiga desviada nos excessos de alimentação. Todas as suas glândulas e centros nervosos trabalham para atender às exigências do sistema digestivo. Descuidada de si mesma, caiu na glutonaria crassa, tornando-se presa de seres de baixa condição. Então, o negócio é sério, muito sério. Esses 3 exemplos foram os principais aqui que eu fiquei assombrada toda vez que eu leio. Dá licença. Eu acho esse capítulo, eu acho muito importante, não só esse capítulo, como toda a obra de André Luiz traz muitas coisas importantes, né? Mas se a gente prestar bastante atenção, a gente vê que a mediunidade está relacionada aos nossos sentidos que a gente tem. E se prestarmos bastante atenção, também vamos ver que a mediunidade é um sentido inerente do espírito, né? Porque já na codificação já nos traz que todos nós possuímos algum tipo de mediunidade. E no livro dos Espíritos fala mais ainda que os espíritos interferem na nossa vida muito mais do que a gente imagina, né? Então, se a gente observar bastante com outras leituras, a gente vai saber que a mediunidade é um sentido do espírito, então, consequentemente, todos nós possuímos, e até tem alguns relatos de que animais também, né, que são futuros hominais, também possuem já os resquícios desse sentido. E esse capítulo nos mostra que está tudo interligado. Chico Xavier já nos disse, no Pinga Fogo, que ele fala que o sexo também, a sexualidade, é mais um sentido que nós possuímos que se encontra em desenvolvimento, que a gente tem que ficar bastante atento, né? Então, o que vem a nos dizer? Que se a gente não tiver o controle dos nossos sentidos, também não conseguiremos controlar a nossa mediunidade, que a gente tem muito pouco conhecimento ainda, né, da mediunidade. Como foi dito aqui, pessoas conseguem, com o tempo de trabalho e de estudo e de busca, lidar melhor com a mediunidade, que seria o desenvolvimento dela, desenvolvimento de como lidar com ela, de como usar essa mediunidade. Então, assim, percebe-se que tem toda uma ligação, né? Toda uma ligação, né? Dos nossos outros sentidos com a mediunidade em si, e talvez que vem sendo nos mostrada a mediunidade não só para a gente... Porque quando a gente vem trabalhar com a mediunidade, a gente pensa em estar ajudando outros espíritos, outros irmãos, mas não só isso, né? Para que a gente esteja ajudando a si próprios, a nos modificar, a modificar os nossos hábitos, a entender os nossos outros sentidos. Não só eu tenho que parar de fazer um sexo desregrado, como ele aponta aí, por causa da mediunidade, não, porque seria bom para mim, para o meu corpo físico, consequentemente para o meu espírito, porque a gente sabe que há uma ligação muito forte, né, entre o corpo físico e o espírito. Geralmente, o que a gente tem lido, o que a gente vê, é que as enfermidades também do corpo físico são provenientes do espírito. O corpo físico serve como uma limpeza. Então, eu acho muito importante a gente estar observando. Eu achei muito pertinente ao estudo essa parte desse capítulo, que é muito interessante. E observando para a gente conseguir lidar melhor com isso, compreender melhor, conheça-te a ti mesmo, verdade. Compreender melhor, saber melhor para que serve essa mediunidade, o que ela é realmente, né? Então, eu gostei muito do estudo, parabéns.
acho que a gente, assim, importa para nós, né? Nós estamos aqui para isso, então a gente tem que estudar mesmo, igual o Antônio Carlos falou, que o negócio não é brinquedo, não. Aí, assim, foi o que saiu no blog do Dr. Inácio, né? Que as pessoas, muitos aqui devem até conhecer. E o Dr. Inácio conversando com o médico, que é o Bacelli, né? E ele pediu para o Bacelli contar um relato de uma pergunta que ele tinha feito para o Chico há muito tempo atrás, quando ele começou a trabalhar com a mediunidade. E ele perguntou assim para o Chico se o Chico era consciente ou inconsciente, né? Aí o Chico, com aquele jeito dele, falou assim: não, meu filho, eu funciono dos dois modos, né? Aí ele perguntou assim: mas qual que você prefere funcionar, né? Aí ele falou assim: bom, eu prefiro funcionar consciente, porque inconsciente, com esses irmãozinhos que caminham por aqui hoje, a liberdade que eles têm, seria muito difícil da gente controlar. Então, assim, percebe que ele conseguia lidar totalmente com a mediunidade, né? Ele sabia até como que ele ia atuar nos casos, né? Então, eu acho que esse seria o real desenvolvimento, né? A gente está conseguindo trabalhar, lidar com aquilo, saber onde tem que interferir, como você disse, que você tem que passar ou não, saber... O dele era missão, o nosso é expiação claro, mesmo. Mas, com certeza. Mas, assim, a gente tem que entender que também estamos caminhando, né? Vamos lá, quem ensinei um dia. Então vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade, desse estudo que a Heloísa apresentou. Tenho certeza que esclareceu muitas pessoas sobre o uso abusivo de qualquer vício, né? Não só os médios, mas nós que estamos aqui estudando o Espiritismo, que estamos levando a sério esse trabalho. E como a Heloísa disse, não é missão, mas eu acho que cada um caminha e acha que está certo. Então é buscar mesmo cada vez mais o conhecimento e procurar colocar em prática. E tenho certeza que aqui, nesse momento, muitas cabeças pensantes estão aí, né, se interrogando. E que faça bom proveito desse estudo, que Jesus esteja sempre conosco para o nosso caminho, para a nossa caminhada. Assim seja.